Meu fardo, meus braços, meu corpo, meu espírito, minha armadura. Vivo me blindando desta terra. Fico recoberto por névoas indispersáveis, estando protegido por escamas intocáveis. Mas periodicamente lembro de despir a minha armadura. Quando removo meus braços, imediatamente sinto um alívio. É fácil se esquecer do peso que carrego, do quão flexível eu posso ser, quando se passa tanto tempo com ele. Quando me desvinculo de meus dedos, sinto que finalmente toco o mundo real. É frequente que caia no esquecimento que estou cobrindo minhas mãos com sentimentos etéreos. Quando desequipo minha auréola, momentaneamente me livro do meu fardo eterno, do poder que me foi concedido. Minha mente solta a conexão astral. Me lembro que posso ser humano. Quando apago as minhas marcas, minha pele volta a relaxar e se liquefaz. Abandono a dor das queimaduras em mim. Percebo que não há mais poder sobre mim. Não desejo mais queimar este lugar também. Quando desato meus pulsos, minha vida volta a ser somente minha. Paro de ser escravo de meu sentimentalismo. Meu ponto vital se expande novamente. Volto a ter controle do meu corpo. Quando arranco meu pescoço, lembro que posso ser um só, sem necessidade de carregar 3 vidas comigo, sem precisar pagar as dívidas passadas, sem satisfazer as vontades terceiras. Sem a minha armadura, relembro de que há mais ainda para sentir. Não é difícil esquecer que meu espírito vive sobrecarregado de emoções materializadas. Noto que meu corpo é afetado ainda mais pelas coisas reais e mais mundanas. Entendo que a pele e meus braços esqueceram do real sentido tocar o outro. Vejo que não há motivos para se apegar a tanto ao meu fardo. Oi, eu sou o Jacob, mais uma das personalidades desse canal. Bom, você pode me reconhecer pela maneira um pouco mais diferente de falar, geralmente num tom mais calmo e mais devagar, e também porque eu gosto de deixar o cabelo solto normalmente. Esse poema, dessa vez, ele faz parte de uma série de poemas que seria chamado de meus, ou minhas características, algo que seja relevante na nossa vida, na vida de cada um de nós. E pego um desses traços e acabo transformando ele em coisas abstratas, geralmente misturando coisas da nossa história e de fantasia, enfim. Nesse caso, eu peguei a sensação de poder chegar em casa, normalmente depois de sair, como eu costumo ir para a escola e vestido com várias coisas e acessórios, a sensação de tirar é como tirar um fardo de si mesmo. Mas claro que eu não falo só de fardo no sentido físico e existencial, eu falo no sentido de algo psicológico também. Bom, a primeira estrofe, né, primeiro período, falo que vivo me blindando e estar protegido é geralmente a roupa, porque eu costumo usar bastante roupa e é uma metáfora a eu me proteger da poeira e do vento que sopra poeira nos caminhos que eu tomo para ir para a escola. E então falo que é a minha armadura, né, a minha roupa. E os meus braços que removo seriam os manguitos que eu uso justamente para me proteger da própria roupa, pois eu não gosto do atrito na minha pele. Quando eu digo que me desvinculo dos dedos, é porque ao usar os anéis, eu fico o tempo todo consciente deles. Então fica como se fosse uma memória em cache no meu cérebro, rodando na RAM o tempo todo. E aí quando eu tiro, eu sinto até mais liberdade de movimento mesmo. Tanto que na hora de tocar alguma coisa, eu falo que estou cobrindo minhas mãos com sentimentos etéreos, é porque na hora de tocar eu fico tomando cuidado, porque alguns podem sair e tal, é uma sensação estranha. Falo quando desequipo minha areola, porque geralmente prender o cabelo, embora eu prenda bastante leve, acaba trazendo um aperto na cabeça, e faço paralelos com os personagens da história mesmo, de fantasia, que possuem poderes. Ele é obrigado a ficar carregando esse fardo desse poder. Não preciso entrar muito em detalhes nisso. Quando apago as minhas marcas, eu queria ter usado melhor na hora de mostrar mesmo, né? Não só de contar. Porém é porque o meu personagem ele é tomado por marcas, que são o símbolo do poder dele. Mas seria complicado eu usar algo de tintura com roupa, ia ser um pouco complexo de mostrar, então mostrei só limpando
o rosto. Essa coisa das queimaduras é um conceito que tem na história de que o poder dele acaba queimando a própria pele dele com queimaduras que não podem ser curadas de jeito nenhum. E aí eu quis transparecer a sensação de como seria tirar, né? Como seria não ter, poder relaxar, poder esquecer dessa dor, por assim dizer. E você pode fazer paralelos com tanto do fantasma quanto algo que te incomoda o tempo todo no corpo mesmo. Às vezes acontece, por exemplo, eu às vezes puxo assim, você pode notar às vezes, porque eu sinto incômodo de coisa encostando em mim. Quando arranco o meu pescoço, eu, em vez de dizer o acessório, eu digo o lugar onde ele fica, né? Sim, eu pulei os pulsos, mas vamos pro pescoço. Cada um dos meus colares representa um de nós. O Orion, eu, Jacob, e o JB. Então, é como se eu estivesse descarregando comigo. Eu digo que carrega as memórias e sentimentos deles comigo. E aí, tirar eles também por conta de eu sentir o tempo todo, ficar pensando nisso e sentindo mesmo, parece que a sensação não passa de ter algo no pescoço, às vezes é sufocante. Tirar esse peso, simplesmente tirar esse peso. Eu esqueci de falar dos pulsos, que também esses objetos, esses acessórios são muito importantes para mim. Então, eu, além de ficar pensando neles, tenho um certo sentimentalismo sobre eles. E quando eu os tiro, abandonar esses sentimentos que te prendem, ou que no caso estão presos em você, como fala de exato meus pulsos. E então minha armadura, que é o meu sobretudo, que eu amo usar e uso quase sempre que posso, embora faça muito calor. É Brasil, eu entendo, eu só costumo usar nos períodos de inicinho da manhã ali, em dias de chuva. É a sensação maior de tirar um peso, sabe? Embora eu goste muito de usar, justamente porque me sinto até mais protegido, me sinto maior também por causa do sobretudo. É um peso a mais, simplesmente é peso psicológico transposto em coisas físicas, materiais. Então, quando eu chego em casa, eu me livro disso tudo, fico com o mínimo de coisa, e aí eu percebo que eu costumo estar tão envolto de roupas que normalmente quando eu toco nas pessoas eu não estou tocando elas de verdade, é minha roupa que está tocando elas, porque meus braços geralmente estão cobertos demais. E então vejo que tem que desapegar disso, né, desse fardo. E claro, eu não falo só do fardo físico, das coisas físicas em mim, eu falo dos conceitos e de toda a importância que eu dou para as coisas físicas, ou que eu mesmo faço paralelos de coisas que eu penso, passado, conceito de história, e aí para tentar transformar isso um pouco mais real, eu acabo colocando em coisas materiais. Eu espero que esse vídeo seja bem editado, né? Então, esse capricho aí, por favor, porque o último vídeo deu um monte de problemas, eu tive que reupar ele, porque as legendas simplesmente não corrigiam de jeito nenhum, e eu creio ser só isso. Eu me esforcei bastante, não é que dê muito trabalho, mas... Quer dizer, não é que seja difícil, mas dá trabalho, sabe? Principalmente por não saber, eu estou aprendendo e testando, e aí aplicando as ideias na hora. Eu não sei editar, eu não sei ângulo de câmera, eu tenho uma imagem clara de como eu quero, mas eu não consigo reproduzir. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Então, até a próxima.